Hoje a minha palestra é sobre karma e livre-arbítrio na visão teosófica, frisando que é a visão teosófica porque, como todos sabem, né, a questão do livre-arbítrio é um problema bastante discutido, né, na filosofia, na teologia. E aí, então, eu vou seguir esse raciocínio da palestra que eu dei anteriormente, chamada Deus na visão teosófica. Né? É uma sequência, mas eu vou reprisar algumas ideias gerais. E eu coloquei essa figura aqui no início de uma aranha tecendo a sua teia, que eu tirei de um site de biologia, achei muito bonito, mas porque essa é a ideia central que eu quero enfatizar do homem que tece o seu destino. Essa é a ideia. Então, a aranha aqui se coloca um homem, né, e a teia é o destino construído pelo próprio homem. E lembrando a palestra sobre Deus, que nós falamos, nós damos uma ideia, uma reflexão sobre o que seria Deus na visão teosófica a partir da cosmogonia das instâncias de Dzian, que foi um texto traduzido, comentado pela Blavatsky pela primeira vez numa língua ocidental. E esse texto tem uma noção metafísica e de construção do universo. E nós vimos, então, que a única coisa, únicas, porque únicas no plural, porque são aspectos diferentes de algo uno, as únicas coisas eternas são espaço e substância, também chamados de espírito-matéria, e também muitos outros nomes, mas eu não tenho condições de apresentar aqui todos esses nomes. As únicas coisas eternas no universo são espaço e substância, ou espírito e matéria. Eles são eternos, eles existem no Pralaya, que é uma ideia que apresentamos, que é um período de dissolução do universo, e no Manvantara, que é o período do universo manifestado. Então, existe uma alternância de repouso e manifestação cósmicos, denominados no hinduísmo de dias e noites de Brahman. As noites são Pralaya e os dias são os Manvantaras. E esses dois períodos de dia e noite são sempre proporcionais. Então, existe uma substância e um espaço, no sentido metafísico, espiritual, que são onipresentes. E eles permanecem nesse período de dissolução e permanecem subjacentes ao universo manifestado. E isso foi o que nós já apresentamos. E esse espaço-substância são dotados de movimento. Então, mais precisamente, são essas três coisas, que são uma só em realidade, mas três aspectos, né? Espaço, matéria, no sentido metafísico, e movimento. Então, durante o Pralaya, noite de Brahman, não existem formas, mas existe uma matéria dissolvida que tem um movimento. Né? Pode-se dizer, alguns dizem até que é uma pulsação. Mas não existe movimento no sentido relativo, como um deslocamento de um corpo em relação a algo, porque não existem formas. E quando termina, então, esse período da noite do universo, que é o Pralaya, que o universo manifestado passa a surgir ou ser construído, então esse movimento subjetivo, essa pulsação eterna, esse alento, também que é um termo utilizado, ele passa a mover essas formas criadas. Ele é a raiz numênica desse movimento das formas manifestadas. E esse movimento, então, é um movimento fenomênico. E
Então, eu trago aqui o primeiro trecho que eu gostaria de citar, né, para resumir essa lembrança dessa palestra anterior, um trecho da Doutrina Secreta do volume 2, em que a Blavatsky fala, então, que nas duas primeiras partes desta obra, que é a Doutrina Secreta, que ela mostrou, então, o que eu falei em resumo, que ao primeiro palpitar da vida renascente, ou seja, quando termina esse período de repouso e a vida do universo manifestado renasce, Svabhavat, que é um nome budista para essa substância primordial, também que nós chamamos Mula Prakriti na palestra anterior, também chamado de radiação cambiante das trevas imutáveis e inconscientes na eternidade, passa a cada novo renascimento do cosmos de um estado inativo ou potencial, nessa matéria dissolvida, a outro de atividade intensa, que ele se diferencia e então começa a sua obra através desta diferenciação. Essa obra é o karma. Então, essa primeira noção de karma, a palavra significa ação, movimento. E aqui no sentido cósmico, por quê? Porque só existia um movimento, como eu falei, subjetivo, uma pulsação numa matéria dissolvida sem forma, que agora, então, quando a matéria começa a adquirir forma e o universo passa a ser construído, essa palavra karma, então, adquire esse sentido de movimento no sentido relativo ou ação concreta de coisas que se movimentam umas em relação aos outros, porque já existem formas e matéria diferenciada. Então, fazendo mais uma menção ao assunto anterior, no começo de um grande Manvantara, que é esse período de manifestação do cosmos objetivo, Parabrahman, que é uma das palavras, um dos termos para esse espaço ou espírito onipresente, esse substrato, Parabrahman se manifesta como Mula Prakriti, que é a matéria, e depois como Logos. O que é o Logos? Logos é a primeira entidade que vai manifestar esse universo ordenado e ele tem um sentido de razão. Essa razão, então, esse pensamento divino, ele estava adormecido no Pralaya. Portanto, esse próprio pensamento divino que vai orientar essa construção do cosmos, ele não é eterno. Ele dorme e depois desperta. E como nós falamos, se nós pudermos encaixar uma ideia de Deus como um Deus criador nessa metafísica teosófica, nós podemos colocar esse Deus criador a partir desse momento da construção do universo, desse Logos. Isso quer dizer, em outras palavras, que esse Deus criador não é eterno e ele está submetido ao movimento eterno, que quando surge no cosmos manifestado se expressa em karma ou causalidade. Em palavras mais simples, nós podemos dizer que Deus criador está submetido ao karma. E isso tem implicações bastante interessantes, como tanto filosóficas quanto práticas, que é o que a gente vai ver aqui. Então, voltando ao texto da Blavatsky, ela diz que equivale este Logos à mente inconsciente universal. Inconsciente por quê? Porque não é uma consciência como nós conhecemos, né? Não é uma consciência humana. Por isso que nós chamamos de inconsciente, mas ela tem uma razão, tem uma inteligência, só que é uma razão ainda incompreensível para nós. E por isso que muitos chamam de mente consciente universal ou simplesmente mente universal dos panteístas ocidentais. E constitui a base do Parabrahman, então esse espaço, espírito, constitui
a base do aspecto sujeito do ser manifestado e é a fonte de todas as manifestações da consciência individual. Mula Prakriti, ou substância cósmica, é a base do aspecto objeto das coisas. Mas o que eu queria destacar nessa palestra aqui é o que diz respeito ao homem, porque o nosso assunto é o livre-arbítrio. Então, eu quero ressaltar esse trecho que eu vou ler agora, que o Logos, esse raio da mente divina, que é o espelho que reflete a mente divina, e o universo é o espelho do Logos, embora esse último seja o ser no universo. E assim como o Logos reflete tudo no universo do pleroma, do universo uno, ou seja, essa mente divina, no sentido coletivo, num sentido bem metafísico e abstrato, ela reflete o universo. E assim o homem, que é um microcosmo, segundo um princípio hermético da correspondência, o homem em si mesmo reflete tudo o que vê e encontra em seu universo, a Terra. Então, segundo o princípio de que, assim como é em cima, é embaixo, nós somos dotados de uma mente, de uma razão, como um reflexo daquela mente divina que espelha o universo como um todo. E só queria destacar o caráter impessoal dessa mente divina, porque por mais que ela agregue, como nós falamos anteriormente, uma coletividade de seres que foram desenvolvidos nos manvantaras anteriores, nos universos manifestados nos mundos anteriores, ou seja, essas inteligências divinas, elas vêm da matéria, elas se desenvolveram na matéria. E elas então agora formam essa hierarquia divina de construção do universo. Então, é uma inteligência impessoal, não são dotados esses seres de personalidades como os homens. Mas ainda assim existe inteligência nelas. E a nossa inteligência, a inteligência humana, então é um reflexo dessa inteligência divina. Tá? Então, antes de entrar na questão da inteligência humana, eu só gostaria de destacar nessa ideia de assim como é em cima, é embaixo, que eu estou revisando essa cosmogonia. Por quê? Porque assim como nós estamos submetidos uma série de condições, essa própria inteligência divina, ela é submetida a condições. Em primeiro lugar, ela não é eterna, ela renasce e ela segue um esquema anterior a ela, que é essa lei da causalidade, essa lei que parte do movimento, e ela vem de uma sequência de evolução de vários períodos de manifestação do universo. Então, a Blavatsky diz que um cosmos, quando você fala um sistema solar, ele existe já numa relação de causa e efeito com o sistema solar que havia anteriormente. Ou seja, vai ser repetido um padrão. Quando se forma um sistema, ele repete um esquema, um esquema universal de formação de sistema. Não existe uma formação de um sistema solar a partir do nada. Existe uma ordem anterior, uma informação ali, um esquema que se repete. Então, dentro desse esquema, dentro dessa ideia de causalidade, dentro dessa lei cíclica de expressão e de latência, o próprio Deus, nesse sentido de divindade criadora, ele já se enquadra nisso. E da mesma maneira, o homem, com o seu livre-arbítrio, ele também já é enquadrado em uma série de leis. Ou seja, nós temos um livre-arbítrio, mas dentro de um esquema maior da causalidade e o karma. Então, tanto o homem quanto Deus, nesse sentido, Deus criador, estão submetidos ao karma e à causalidade. Por isso que não existe na teosofia essa ideia de milagre, ou um Deus com quem você vai negociar para que seja violado uma lei da causa e efeito.
Então, aqui voltando para um esquema que eu já mostrei várias vezes, que é o esquema evolutivo de toda a doutrina teosófica, onde esse raio desse espírito, desse espaço, e eu não vou poder detalhar essa informação aqui hoje, mas existe uma evolução de formas nesses diferentes reinos da natureza, e em cada desses reinos, à medida que se torna mais especializado, os princípios que estão latentes em todos eles vão despertando. Então, nós temos aqui como um primeiro reino do universo físico, o reino mineral, depois o vegetal, o animal, o humano, e aí o humano perfeito, que eu estou representando aqui como um yogi. Eu queria destacar, então, que nós estamos aqui no reino humano, que é um reino onde esse reflexo, essa centelha do Logos ou da mente, está em desenvolvimento. Em outras palavras, no homem, no ser humano, o quinto princípio, mente, está em desenvolvimento. E é esse quinto princípio, essa mente, que é capaz de criar causas, né, que vão gerar efeitos. Então, aquela energia criadora do universo manifestado, que é o Logos, que é capaz de criar o mundo, né, empresta, entre aspas, né, uma figura de retórica, empresta ao homem essa centelha criadora. E é por causa dessa centelha que é capaz de produzir causas, que também tem o termo de corpo causal. É por essa centelha que o homem pode criar causas e assim ter os seus efeitos ou karma. Isso significa que o animal não tem karma, porque ele está nesse momento da evolução em que esse quinto princípio, corpo causal, está ainda dormente. Ele está em estado semente. No animal, a gente vê assim, alguns rudimentos de inteligência, sim, como em toda a natureza, mas é uma inteligência da natureza e ela ainda não tem o desenvolvimento suficiente para ser capaz de criar coisas e ter vontades e livre-arbítrio como o ser humano. E é por isso, então, que o animal não tem karma e o ser humano, então, pode usar o animal como um veículo do seu próprio karma. Mas o karma não é do animal. Isso significa que, se você, por exemplo, tiver uma jiboia de estimação e a jiboia escapar do seu apartamento, se acontecer alguma coisa, se a jiboia pegar alguém, você é o responsável. A jiboia não tem responsabilidade. Ela não é capaz de sair daquele esquema padrão que a natureza colocou nela, né? Assim como os patos vão ser sempre patos, ele não pode mudar de profissão como o homem, está cansado de ser médico, vai ser professor. O pato vai ser sempre pato, a galinha vai ser sempre galinha, ele não tem possibilidade de escolha. Por quê? Porque ele não tem essa chispa do Logos desenvolvida, portanto, ele não pode criar causas, ele não tem entendimento, porque ele é incapaz de refletir. Agora, voltando à definição de lei do karma, né, que a gente já falou que existe um movimento gerado e esse movimento, então, vai criar efeitos em cadeia. Quando esse movimento é criado a partir de alguém que tem essa inteligência, esse corpo causal, aí esse karma se manifesta naquilo que a gente chama, que vale para nós, que é a lei da retribuição. Porque tanto o movimento que você coloca no universo material, simplesmente como uma pedra que você joga no lago, quando você joga no lago, aquele seu movimento, né, da pedra vai gerar ondas. E essa onda, ela vai sempre trazer um movimento de volta. Vocês podem fazer esse teste, joga uma pedrinha na água, a pedra empurra a água e depois a água volta. Isso é o karma. Agora, no reino humano, esse movimento é traduzido como lei da retribuição.
É o mesmo tipo de movimento, só que aqui ele vai ter efeitos não só nesse universo visível, material, mas também no universo subjetivo, que é emocional e principalmente mental, que é o plano causal, o plano das causas. Então, quando nós fazemos uma ação no mundo, essa ação empurra o mundo de uma maneira e esse mundo vai empurrar algo de volta para a gente na mesma medida em que a gente está empurrando. E isso é a lei natural, infalível da retribuição. Ela é uma lei impessoal. Não existe um Deus ali que está castigando ou premiando uma pessoa, né, por ter agido bem ou mal. É esse movimento que vem lá da raiz do espaço e manifestado, que se converte em movimento objetivo, que vai atuar na esfera mental e emocional do homem. Então, a Blavatsky fala, a vida una está intimamente relacionada com a lei una, que governa o mundo e o ser, o karma. Em seu sentido exotérico e literal, essa palavra quer dizer simplesmente ação, ou melhor, uma causa que produz o seu efeito, que foi o sentido que a gente falou até agora. Esotericamente, o karma é uma coisa inteiramente diversa em seus efeitos morais de grande alcance. É a infalível lei da retribuição. Então, esse movimento que nós imprimimos no plano causal a partir do nosso movimento mental, ele vai gerar um movimento e vai trazer um movimento correspondente de volta. E por isso que funciona na esfera moral também, porque na esfera física, que é conhecido pelas leis da física, existe essa causalidade mecânica que nós vemos no movimento dos corpos celestes, no movimento qualquer, dirigir automóvel, né? Existe leis que operam ali de causa e efeito, mas a ciência só conhece o plano físico, material. Mas nessa visão teosófica existe matéria sutil também que preenchem esses planos subjetivos ou morais também, que são emocional e mental. E essa lei também vai operar nesses planos sutis. E aí que a gente chama isso de lei de retribuição, porque diz respeito às nossas ações no mundo em relação à natureza e aos outros. E assim, então, o ser humano constrói, a partir disso, o seu destino, como uma aranha que produz a sua teia. E essa ideia nem é só minha, foi a Blavatsky mesmo que colocou. E eu achei bonito esse trecho e vou citar para vocês. Os que creem no karma não podem deixar de crer no destino que cada homem, do berço ao túmulo, tece ao redor de si mesmo, fio por fio, como a aranha tece sua teia. Quando o último fio se acha tecido e o homem se deixou enredar na malha dos seus próprios atos, vê-se ele sob o império absoluto desse destino que ele mesmo elaborou. Este, então, o imobiliza, qual concha inerte presa ao firme rochedo, ou o arrasta como uma pena no torvelinho levantado por suas próprias ações. Esse é o karma. Então, aqui nós já estamos na esfera da construção humana e eu achei bastante interessante esse trecho porque realmente existem certas circunstâncias em que nos colocamos que parecem o destino, né, que alguém nos trouxe, né, de fora, né, como um azar ou então uma sorte, mas fomos nós mesmos no passado que criamos esse destino a partir da potencialidade do nosso corpo causal, que é o reflexo do Logos. Então, nós vamos, como disse o psicólogo Jung, que entendeu bem essa parte do conhecimento oriental, que ele pesquisava muito, Jung dizia assim, a natureza desenvolve o homem na inconsciência até certo ponto. A partir de um determinado ponto, o homem tem que desenvolver a si próprio de modo consciente.
né? Então, nós somos dotados dessa centelha e nós estamos submetidos a essa lei da necessidade. Nós não escolhemos nascer, nós não escolhemos existir, né? A própria ideia de construção do mundo, desse trecho inicial que eu apresentei da outra vez das instâncias de Diziandes, o universo é o filho da necessidade e nossa existência também é uma necessidade, nós não temos opção de existir. Mas dentro dessa opção de existir, nós recebemos então essa mente que começa a produzir causas de modo inconsciente e através então da colheita dos efeitos dessas causas, muitas vezes, na maioria das vezes dolorosos, a consciência vai despertando e nós vamos aprendendo, né? Se eu botar o meu dedo no fogo, queima. Então, eu não vou botar mais. Então, o homem nasce da inconsciência e, no decorrer de várias encarnações, ele vai criando causas, que nós chamamos de karma, e depois nós vamos ter que colher os frutos dessas ações. E aí dói, né? Incomoda, tem um pouco de prazer, tem dor, e aí nós vamos aprendendo sobre isso e esse corpo causal. Então, vai se desenvolvendo até chegar, depois se estuda a filosofia do yoga, a perfeição de um homem com todos os seus princípios despertos, que é um homem perfeito. Mas nós somos aprendizes, né? Nós temos essa mente, que é um aplicativo em desenvolvimento, e é por isso que nós sofremos tanto, e é por isso que existem tanta desarmonia na vida, né? Em sociedade. Então, esse karma vai sendo acumulado ao longo das encarnações e nós vamos colhendo ao mesmo tempo que nós vamos gerando, né? A cada momento nós vamos criando novas causas. E aí eu trouxe um trecho do Taimni, da ciência do yoga, que fala então de 3 tipos básicos de karma, que eu vou ler para vocês aqui o trecho do Taimni, que eu achei muito didático e depois eu vou comentar um pouco. Aqueles que estão familiarizados com a doutrina do karma recordarão que o karma é de 3 tipos: Prarabdha, Samchita e Kriyamana. Samchita karma é o estoque total de karma acumulado, gerado por um indivíduo durante a vida presente e nas vidas anteriores, e que ainda deve ser resgatado. Então, é mais ou menos como uma conta bancária que você vai guardando ali todas as causas que você gerou, todos aqueles movimentos que você empurrou e que depois vão voltar para você. E eles ficam gravados no corpo causal, que também é chamado de reservatório dos karmas. Então, aquela alma vai encarnando várias vezes, vai engrossando aquela conta, e depois vai ter que diminuir, né? Vai ter que liquidar aquilo. Então, tem um tipo de karma chamado Prarabdha, que é aquela parcela do estoque total que deve ser resgatado na presente encarnação. Então, quando a pessoa nasce, ela já traz o seu pacotinho para liquidar nessa, né? E, ao mesmo tempo que ela está liquidando, ela está gerando outras causas. E essas outras causas, então, que está sendo gerada a cada momento, é aquilo que ele chama de Kriyamana karma. Kriyamana é o karma que é gerado dia a dia. E esse karma é gerado dia a dia, alguns deles são esgotados imediatamente, enquanto o remanescente vai aumentar o estoque acumulado. Então, tudo isso tem raiz nessa força cósmica impessoal que está acima do Deus Criador. Por isso que não existe essa questão do perdão das dívidas, né? Como se você vai negociar com o ser Criador que ele vai liquidar essas faturas para você ali, não tem essa ideia, né? Antes da pessoa atingir a perfeição, né? E se tornar livre desse ciclo necessário de encarnações que é o samsara, ela vai ter que esgotar, né, todos esses movimentos. Mas chega um momento, então, desse aprendizado, que é essa senda evolutiva, que ela aprende, que ela passa a agir de forma a não gerar karma, primeiro negativo,
que já facilita as coisas e depois agir sem gerar karma. E eu vou apresentar essa ideia um pouco mais à frente. Então, são esses karmas, né, revisando. Você vai acumulando como uma conta, e a cada vida você vai pagar um pouco daquilo e você vai gerar novos karmas a cada momento, e alguns karmas você esgota imediatamente. Né? Então, existe essa ideia impessoal de causa e efeito sempre. E a gente tem que ter um cuidado assim, para não mitificar essa ideia. E eu já vi pessoas falando assim, como se você derruba uma caneta da mesa, era o karma, era para acontecer. Você derruba um copo no chão, quebrou o copo, molhou tudo. Era o destino, tinha uma razão por trás. A razão por trás é que, se você empurrar o copo e não tiver mais mesa, ele vai cair e que se espatifar. Essa é a razão. Não existe assim, um desígnio mágico ou místico. É uma causa e efeito. Né? O que parece mágico e místico é que felizmente, nós não lembramos das nossas vidas passadas, né? Então parece que vem do nada, mas são simplesmente derivações daquilo que nós fazemos de forma ordinária, como nós fazemos hoje. E essa ideia, então, de karma como destino que você não pode alterar, na verdade, esse raciocínio ele não sai muito fora da causalidade como você vê no plano físico, conforme a física e a biologia. E aí eu trouxe o exemplo do automóvel, para a gente poder pensar de uma forma mais abstrata depois. Você está dirigindo um carro em alta velocidade na chuva, ou a pessoa bebeu, né? Qual é a chance, qual é o futuro que você vê? Um acidente. A pessoa está construindo as causas, né, para acontecer um acidente, um futuro. Então, você não precisa ser um clarividente, um futurólogo, para ver, né, que a pessoa vai acabar batendo o carro, se acidentando. Agora, isso é certo, absoluto? É uma previsão certa? Não é certa por quê? Porque a pessoa pode mudar de ideia, ela pode tirar o pé do acelerador, pode parar o carro, ela pode mudar. Mas tem um momento, né, naquela direção do veículo, se ela tiver a 120 por hora, que não é tão rápido assim, mas é uma velocidade, tanto se ela tiver 120 por hora, a 1 metro de um obstáculo, você pode garantir que ela vai bater. Porque não tem mais o que fazer. O carro vai beijar o poste, como se diz. Então, essa questão assim, do karma que se gera no plano causal, que se acumula, que vai virar, como nós chamamos, um destino, ele também tem essa variação conforme o grau de maturidade daquele karma, né? Quanto que ele está maduro. Então, você vê um clarividente, ele vai no plano causal. Às vezes nem precisa, às vezes você põe um olho num casal e você vê esse casamento não vai durar muito tempo. Né? Você não precisa ser adivinho, você está percebendo, você conhece as causas e os efeitos. Mas no plano físico tudo ainda pode ser dissimulado, não é? A gente pode manter as aparências. Agora, o clarividente que acessa diretamente o plano causal, que é o plano mental, onde é que as formas mentais estão sendo geradas e não tem como dissimular, e ele já vai ver, isso aqui vai dar um divórcio, né? Vai acontecer uma guerra, vai acontecer tal coisa, ele vê causas. Só que ele nem sempre acerta, porque, supondo que é um clarividente que enxergue mesmo, né? Que tem esse poder de uma visão nítida. Ele nem sempre acerta, porque ainda podem ser geradas novas causas que vão alterar aquela potencialidade. Só que, às vezes, aquilo já não pode mais ser mudado, então ele vai acertar, né, aquela previsão. Então, o que eu estou dizendo aqui é que existe um destino, existe, mas nós estamos criando, e ele só vai se tornar um destino certo e absoluto quando não tem mais o que ser feito em relação àquilo, como um carro em alta velocidade a 1 metro do obstáculo, ele vai bater. Até então,
existem apenas potencialidades. E eu fiz questão de frisar isso porque existem algumas ideias que eu estou acostumada a ouvir de pessoas que dizem que existe um universo paralelo, que você vai entrar na máquina do tempo e você vai ver o seu futuro lá. Se existisse um futuro já determinado, que não fosse criado por nós, toda essa doutrina do livre-arbítrio cairia por terra. E toda a ideia de moral e de justiça também. Porque qual é o sentido de nós termos um esforço para evoluir, para agir corretamente, se já está determinado o que vai acontecer? Por isso que eu queria fazer essa ressalva em relação à determinação, que existe essa potencialidade em relação ao futuro, mas é uma potencialidade em função da nossa deliberação, da nossa liberdade, e ela só vai se tornar absoluto nesse momento em que essas causas estiverem maduras e não for mais possível fazer nada em relação a isso, né? E aí entra essa esfera, essa classificação como necessidade, tinha que acontecer, assim como uma fruta, quando estiver muito madura, ela necessariamente vai cair da árvore. Você pode colocar super bonder, fita adesiva, não tem mais o que fazer, vai cair da árvore. Então, existe esse aspecto de necessidade no nosso destino, que tem a ver com aquilo, como eu falei, das leis cósmicas, inclusive de nascimento e morte, que nós não podemos escolher, né? E dessa lei que rege as causas e os efeitos e o grau de maturidade, então, daquelas causas em que não se pode mais fazer nada. Mas isso essa realidade não anula, muito pelo contrário, ela deixa mais nítida a ideia de que nós temos uma esfera de liberdade e nós criamos, então, o nosso destino. Por isso que eu trouxe aqui a figura de um médico para pensar nessa analogia do entendimento do que é construir o destino e até que ponto nós podemos mudar. O médico, ele não é um clarividente, mas ele conhece as causas, né? Não de modo absoluto, que a medicina não é infalível, mas ele diz assim, você, como disse para muitas pessoas que eu conheci, que não seguiram os conselhos e acabaram morrendo por isso, se você não mudar a sua dieta, seus hábitos de vida, você vai infartar e vai morrer. E a pessoa não mudou a dieta, infartou e morreu, né? Não era uma predestinação, e sim um conhecimento das causas, né? E a pessoa tinha, então, a opção de mudar os seus hábitos. Mas ela escolheu, por inconsciência ou não, permanecer agindo daquela maneira. Então, chegou aquele momento que a fruta ficou madura, a pessoa infartou e morreu. E aí, você vai dizer, é o destino? É um destino. É um destino porque necessariamente nós vamos morrer. Mas como e quando depende de nós mesmos. Então, outra questão em relação ao karma é que nós somos interdependentes. Então, o nosso karma, ele é individual até certo ponto, ele está dentro de um contexto de um karma coletivo, né? De uma inter-relação entre vários seres que estão gerando essas ondas, esses movimentos. Então, eu coloquei aqui duas ondas entrelaçadas para mostrar isso. Porque, por exemplo, o trânsito. Nós podemos dirigir, né, direitinho, mas a outra pessoa pode desrespeitar as leis e causar um acidente. Assim, então, nós vemos que a educação no trânsito é uma responsabilidade de todos. E nós não somos totalmente independentes, ou seja, nós somos interdependentes, não existe uma separatividade. E em relação a isso, eu trouxe o trecho da Blavatsky, do livro A Chave para a Teosofia, onde alguém pergunta, devo então entender que a lei do karma não é necessariamente uma lei individual? E ela responde,
É exatamente o que eu quero dizer. Seria impossível ao karma reajustar o equilíbrio de poder na vida e no progresso mundiais, a menos que ele tivesse uma linha de ação ampla e geral. É sustentado como uma verdade entre os teósofos que a interdependência da humanidade é a causa daquilo que é chamado karma distributivo, que é o coletivo, sendo essa a lei que proporciona a solução para o grande problema do sofrimento coletivo e de seu alívio. Além disso, uma lei oculta rege que nenhum homem pode tornar-se superior às suas falhas individuais sem elevar, seja mesmo apenas um pouco, todo o organismo do qual ele é uma parte integral. Do mesmo modo, ninguém pode pecar ou sofrer os efeitos do pecado sozinho. Na realidade, não há algo tal como separatividade, e a maior aproximação a esse estado egoísta que as leis da vida permitem está na intenção ou motivo, ou seja, em realidade, nós somos todos interdependentes, né? Não existe separação. Nós sustentamos que toda dor e sofrimento são resultado da falta de harmonia e que a única e terrível causa da perturbação da harmonia é o egoísmo em uma forma ou outra. Assim, o karma devolve a cada homem as reais consequências de suas próprias ações, sem qualquer consideração para com seu caráter moral, mas visto que ele recebe o que lhe é devido por tudo, e é óbvio que ele será obrigado a reparar todos os sofrimentos que causou, assim como colherá em alegrias e felicidade os frutos de toda a felicidade que ajudou a produzir. Sim, então, eu esqueci de apresentar uma ideia anteriormente em relação às vidas passadas e os karmas das vidas passadas. A gente tem a felicidade de esquecer das vidas passadas e começar tudo de novo, né? Então, os karmas, a gente não entende muitas vezes por que as coisas acontecem, mas existem as pessoas incautas, né, que por divertimento vão pesquisar vidas passadas e acabam tirando daquele baú monstrinhos e depois não conseguem colocar aquilo de volta. E eu queria até dizer para vocês que existe um filme bastante interessante sobre um filme de ficção, uma terapia que oferecem para as pessoas para deletar memórias, né? Porque muitas pessoas gostariam até de apagar memórias dessa vida, né? Principalmente memórias traumáticas, negativas. E então essas memórias das vidas passadas, elas são propositalmente apagadas como um bem, para a gente ter a oportunidade de começar de novo, né, e esquecer aquelas coisas tristes, ruins, né, negativas. Então, só porque eu chamei a atenção dessa questão do reservatório de karmas das vidas anteriores, não é para incitar a curiosidade para a pessoa abrir aquelas caixas, né, que é mais salutar manter aquelas memórias, assim como a natureza preserva, né? Dormindo, às vezes vem de forma espontânea alguma memória, mas em alguma razão de uma questão que está, né, sendo vivida num determinado momento, mas a natureza por si só, em sua sabedoria, sabe o que deve ser liberado das memórias das vidas anteriores. Então, seguindo agora ao nosso último assunto, vocês sabem que quando a pessoa atinge o estado de Kaivalya, o termo na filosofia do yoga, que corresponde à libertação, o nirvana no budismo. Depois vocês podem até pesquisar a minha palestra sobre Kaivalya, que está no meu canal, que eu explico só isso, então não posso repetir muito essa ideia hoje. Mas um ser liberto do samsara, então que atingiu o nirvana, ele não gera mais karma, porque ele está totalmente livre daquela identificação do ego individual separado, que é separado da inteligência divina. Ele já despertou os seus princípios e aí já tem sabedoria o suficiente para não gerar karma, de modo a ficar preso nesse ciclo, né, que está ligado a uma inconsciência. A gente não sabe bem o que a gente está produzindo e aí gera uma série de malefícios, desconfortos, prazeres também, mas nós somos presos àquele movimento.
O Nirvana, né, o homem perfeito, ele consegue operar nessa natureza sem ficar amarrado nesses efeitos. Ele sabe como lidar com essas ondinhas, né, que você joga na pedra. Ele está ali no mundo, então, perfeito, né, desperto, inteligente, sábio, e ele não fica mais amarrado nesse ciclo. Mas antes de chegar a esse estado de libertação, onde essa capacidade já está perfeitamente madura, existe uma prática chamada Nishkama Karma, na filosofia do yoga, que muitos chamam de Karma Yoga também, que é uma ideia que está presente no Bhagavad Gita, a ação sem karma ou ação sem desejo. E então, vou ler primeiro o trecho do Time, que está bem escrito, e depois ainda faço alguns comentários. E ele diz que quando o indivíduo pode dissociar-se completamente de seu ego e praticar uma ação em completa identificação com o Espírito Supremo, aí vocês veem que já é um nível elevado, não é uma ação assim sem desejo, como nós temos, hoje eu não estou afim de trabalhar, não estou com desejo, mas eu vou. Não é nesse sentido, sem desejo. Sem desejo está além do nosso corpo dos desejos, além do nosso Kama Rupa, corpo dos desejos, além do nosso ego, né, desse mecanismo no qual nós vivemos de busca do prazer e fuga da dor. Então, já é um estado avançado de quem consegue operar, né, de quem tem uma consciência, tem uma prática, né, algum despertar já, que consegue se identificar com esse Espírito Supremo, que a gente chamou no início de espaço, e com o Logos, com essa mente divina. Então, ele consegue se ver, voltar àquela raiz, e aí ele consegue agir no mundo sem esse desejo pessoal, sem ego. Ele vendo que ele é aquele espírito que opera através do karma, do seu ego, e essa ação é chamada então de nishkama, sem desejo. Assim, não é produzido karma pessoal algum e, em consequência, nenhum fruto advirá para o indivíduo. O que isso significa? Significa que vai ter movimento, vai ter ação e vai ter consequência, mas não vai ter consequência no sentido pessoal egóico, porque ele não está agindo ali como um ego, ou como uma pedrinha que está movimentando. Então, vai ter uma ação, vai ter efeitos, sim, mas são efeitos que não vão gerar desarmonia, porque ele está operando em consonância com aquela inteligência divina, com a mente divina. Então, ele não cria desarmonia e ele também não cria um vínculo com aquela subjetividade dele pessoal, com a individualidade dele enquanto ego. E é por isso que é uma ação livre. Quando ele atinge o estado de nirvana, isso já não é mais uma técnica, isso é um estado permanente, é um desenvolvimento adquirido. Mas quando se está quase lá, é possível praticar essa ação que não gera karma. Quando a técnica de Nishkama Karma tiver sido assimilada e aplicada a todas as ações, o yogi não sofrerá nenhum karma pessoal, mesmo que ele esteja muito ocupado com os negócios do mundo, como um agente da vida divina no seu interior. Todos os seus karmas são consumidos no fogo da sabedoria, nas palavras do Bhagavad Gita. Mas os seus karmas já acumulados na vida presente e nas vidas anteriores, o que acontece? Em relação a isso, ele deve aguardar com paciência até que tenham sido completamente resgatados e ele tenha pago até a última moeda a sua dívida. É natural, portanto, que o resgate de seu karma, que o prende a outras almas, seja um processo bastante prolongado, provavelmente estendendo-se por muitas vidas. É inegável que ele vem pagando pesadas prestações de seus débitos kármicos desde que ingressou na senda do yoga. Então, quando a pessoa sai desse nível ordinário da vida e começa, então, a querer aprender melhor sobre como agir no mundo, sobre essa senda evolutiva que é evoluir um pouco mais rápido,
porque todas as almas vão atravessar esse processo no seu tempo natural, mas é possível apressar, né, com esses conhecimentos, né, do yoga e das religiões de uma forma geral. Então, ali, já que ele está aprendendo, por natureza, aquela fatura lá, aquele reservatório de karmas, ele vai sendo colocado ali, né? Isso a gente chama de aceleramento kármico. Aquele reservatório, né, vai se apresentando, então, para a pessoa poder liquidar aquilo. E, enquanto isso, ela já vai praticando uma ética e uma forma de vida a gerar menos karma, pelo menos negativo, né, para poder chegar mais, para poder facilitar essa jornada em direção à libertação, ao nirvana. Mas a gente tem que ter, não pode ser muito romântico em relação a isso, porque a gente também não sabe qual é o tamanho da nossa fatura, nossa conta, né? Porque como a gente viu aqui, existe um karma que vai ser esgotado naquela encarnação, mas a gente não sabe quem deve o quanto, né? Então, como se diz, devagar com o andor, que o santo é de barro, né? A senda do yoga, a gente tem essa boa vontade de querer melhorar, de querer liquidar, mas é a natureza, né? Essa inteligência da inteligência da mente divina que vai regular o quanto, né, a gente vai poder esgotar, o quanto que a gente vai pagar dessas prestações. Então, cabe a gente apenas ter essa tranquilidade de querer agir corretamente e de ter serenidade no pagamento dessas dívidas e saber, principalmente, que a cada momento nós estamos gerando karma novo, né? Porque estamos gerando ações, e se pudermos, então, não engrossar esse reservatório de karmas com dívidas pesadas, né, a gente já facilita muito o nosso processo e que tudo isso é regulado por essas leis impessoais divinas, né, não com um sistema de castigo e prêmio dado por alguém com quem a gente pode negociar, mas somos nós mesmos que a cada momento estamos agindo, e apenas essas leis, elas trazem esse retorno, então, essa sequência do movimento. E eu gostaria de encerrar com a ideia de que essa perspectiva de colocar a visão do karma dentro de uma visão do cosmos, ela é muito importante porque ela dá um lugar menor para os nossos sofrimentos pessoais. Porque se a gente fica pensando assim, nessa questão do karma, dos relacionamentos, das dificuldades, né? Porque nós nascemos num determinado ambiente, com uma série de dificuldades, né? Porque nós geramos isso. Essa ótica pessoal, ela é bastante pesada, né? Dependendo do karma que a gente, né, tem que saudar. As dificuldades que a gente tem nos nossos relacionamentos, que são kármicos. Então, essa perspectiva que pode parecer assim, é muito filosófico, é muito racional, né, é meio quase matemático, é um facilitador, para a gente poder sair e ver se não é uma ordem universal, e nós, como entes em desenvolvimento, fazemos parte dessa ordem. Nós não sabíamos que éramos inconscientes até então, criamos, né, essas causas que geram dor, mas nós, então, podemos criar causas, né, que geram alegria, que geram harmonia, e, por fim, então, chegar a essa meta última, que é da perfeição, de poder viver em harmonia sem estarmos presos a esse ciclo, né, de inconsciência. Então, essa perspectiva mais racional filosófica, ela é, de certa forma, um alento, né, nessa visão do sofrimento que nós temos que conviver, com o qual nós temos que conviver tanto na nossa vida individual, no nosso karma individual, quanto no nosso karma coletivo, na humanidade em que vivemos, na sociedade em que vivemos, que tem bastante violência, como a gente vê. Então, nós temos a compreensão de que atravessamos um momento de aprendizado
que nós vamos ter que sofrer junto com outras almas que ainda estão gerando causas mais perturbadoras, mas fazemos parte desse plano divino, assim crescemos, aprendemos junto e refletindo, então, conhecendo, né, tendo acesso a esses conhecimentos, podemos facilitar a nossa situação e dos outros. Então, termino a reflexão aqui. Muito obrigada.